A gente muda de assunto porque a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por unanimidade que o TikTok pode ter a operação no país bloqueada a partir deste domingo. A lei sancionada por Joe Biden em abril de 2024 determina que a plataforma tem até o dia 19 para encontrar um comprador para sua operação nos Estados Unidos. Caso contrário, a rede social não poderá mais funcionar no país. O TikTok contestou a lei e alegou que ela viola a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante liberdade de expressão para cidadãos do país, já que cerca de 170 milhões de usuários no mercado norte-americano não poderiam se comunicar pelo aplicativo. Trump diz que tomará uma decisão sobre o caso. O presidente eleito assume na segunda-feira, dia 20, um dia após o prazo da lei. E aí, Leandro Ferreira, aquela briga entre o que é o Estado americano e o que são essas plataformas chinesas operando em território americano, será que estão espiando os dados dos americanos para serem usados de outra maneira? A lei já foi aprovada, o TikTok resistiu e estão na esperança agora de um posicionamento do novo presidente Donald Trump, que assume dia 20. Olha, se o argumento fosse que um grupo está grande demais e precisa ser repartido, como acontece muitas vezes numa decisão prévia em relação a fusões, né? Seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo, né? A gente devia começar pelo próprio Facebook, né? Eu acho que você ter plataformas que se agigantam, né, seriam motivos para rever o tamanho dessas empresas, em qualquer caso, para se garantir eficiência de mercado, né? Não estou nem falando aqui de socializar pedaços da empresa, passar o controle para os trabalhadores, que na verdade é um monte de programador, né? Mas eu estou falando aqui que para o bom funcionamento de mercados, você não pode ter grupos tão grandes. Por isso é muito curioso que o TikTok tenha mais uma decisão para reforçar essa lei que determina a sua venda, dias após o Zuckerberg se comprometer com aquilo que aparentemente será a tônica do Estado americano daqui para frente, né? Do Estado estadunidense daqui para frente. Porque, no final das contas, né, me parece que o Zuckerberg ele estava ali se vacinando publicamente para evitar que se aplique sobre ele, né, aquilo que está se aplicando hoje sobre o TikTok e possivelmente vá se aplicar sobre outras empresas, especialmente por meio de mecanismos mais alfandegários, tarifários, né, como o Trump vem dizendo que vai fazer ao impor tarifas para as empresas que são americanas, mas produzem fora, ou que são de fora e exportam para os Estados Unidos. Eu quero ver se isso vai valer para o Elon Musk, que tem a maior parte das suas operações na China, né? Eu quero ver se isso vai valer para o Jeff Bezos, que tem boa parte da sua atividade fiscalmente localizada fora dos Estados Unidos. Poucas pessoas sabem, mas a sede do Google é na Irlanda e não nos Estados Unidos, né? Vamos ver como é que vai se comportar o governo americano e o sistema de justiça americano quando for para olhar da porta de casa para dentro, né? Porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Ricardo Russo. Olha, eu acho que é uma sinalização jurídica dos movimentos que o Trump quer fazer, inclusive, apesar de ser antes da eleição do Trump, mas é uma decisão dessa, de enfrentamento ou de uma postura diferenciada com o governo chinês. Então, o TikTok, inclusive, houve informações que correram pela imprensa de que o Elon Musk poderia comprar o TikTok nos Estados Unidos. A empresa se manifestou dizendo que não tem interesse algum de vender para o Elon Musk. Eu acho que é uma decisão que interessa ao Mark Zuckerberg, interessa ao Elon Musk, interessa a Jeff Bezos, interessa a vários, são 170 milhões de usuários do TikTok nos Estados Unidos, enfim, que podem passar a não ter, se ficar de fato essa decisão para frente, atualizações do TikTok. Não é que eles vão ter que desinstalar o aplicativo vai ficar instalado, mas não vai poder ter atualizações dali para frente, que provavelmente indicaria o fim da empresa, das operações da empresa nos Estados Unidos. Tem muito jogo de interesse nisso, mas aí fica sem uma pedra nessa construção da narrativa trumpista de um enfrentamento ou uma política de relações exteriores diferentes com a China. Você concorda, Mônica Rosenberg?
Eu estou tendo muita dificuldade para entender tudo isso, né? Porque, assim, no Brasil, quando o Twitter foi fechado, suas atividades suspensas, havia, discutivelmente ou não, mas havia um embasamento jurídico, havia uma demanda muito objetiva do Supremo em relação a coisas que deveriam acontecer e que não estavam acontecendo, por isso foi suspensa a sua atividade. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos, por mais que seja uma decisão da Suprema Corte, não é uma decisão do Executivo, não é uma decisão da Presidência, ela agora é da Suprema Corte, fica tudo muito turvo, porque parece mesmo que é única e exclusivamente por ser um grupo chinês, não pelo seu tamanho. E aí é preocupante o fato de Trump ter ao seu lado hoje 2 grandes aliados, que é o Zuckerberg da Meta e o Elon Musk, que inclusive faz parte do governo Trump. E vocês citaram o Jeff Bezos da Amazon, todos esses grandes, por serem americanos na sua essência, tudo bem, e aí essa perseguição ao TikTok, fico mais tranquila, Rose, eu não sabia que o aplicativo ia continuar operando, porque eu estava pensando nesses milhões todos de usuários. Eu tenho filhos adolescentes, quando o Twitter ficou fechado aqueles dias, eles queriam fazer abaixo-assinado, eles queriam ir para a rua, eles não queriam sair do quarto, porque para o jovem ficar sem Twitter, ficar sem TikTok... Tem que dar um carrinho de rolemã para um, uma pipa para o outro. E uma latinha e um arame. Se der uma latinha e um arame para uma criança de hoje, eles não vão saber o que faz com aquilo, né? A minha filha faz moda, ela até faria um acessório bonito para a gente vestir. Mas é que realmente isso provoca consequências na população. Então é muito preocupante como é que isso vai se desenvolver mesmo. Você sabe que minha mãe conta que quando ela era criança, ela brincava de boneca com sabugo de milho. Fazia o penteado, todo com aqueles fios dos milho verde, direto da plantação. O Rose não sabe o que é isso. Lógico que eu sei, imagina. Nossa, pipa no elevador, no ventilador, né? Ricardo, fala, o João Belucci. Você veja, Kobayashi, que a alegação dos Estados Unidos, né, da lei passada, que passou lá pelo Joe Biden, agora na Suprema Corte, é no sentido da segurança nacional do tratamento que é dado pelo TikTok aos dados dos usuários, que todas as redes sociais avançam sobre nós em termos de privacidade, isso está evidente, né? Você faz uma busca, depois aparece você é bombardeado com aquele produto que você buscou. Especula-se até que a rede social conheça mais as pessoas do que a própria família, com base nas curtidas, nas buscas, consegue já te direcionar produtos, enfim, a privacidade vem se perdendo há muito tempo. E, na minha visão, até a Apple foi uma das principais responsáveis quando juntou todos os dados do usuário. Antes você tinha uma questão mais de preenchimento de cadastro. De repente, com a Apple, o iPhone foi virando tudo automático. E hoje é isso que impera. Os nossos dados são praticamente públicos, né? Tem tudo na internet. Acho um exagero por parte do governo americano. Agora, o que ele questiona tem fundamento. Ele não tem como saber se o governo chinês pode se intrometer no TikTok ou não. O que passa para a sociedade por a China não ser um regime democrático é que tem intervenção, sim, do Partido Comunista Chinês em todas as empresas. Então, nesse campo, o TikTok poderia ser usado até como uma arma de guerra em termos de informação. Esse é o argumento para a segurança americana, que as plataformas norte-americanas estão submetidas a uma série de legislações e cumprimento de obrigações que o TikTok não estaria. Agora, também vejo como excessivo o impor que venda para um dono americano. Acho que poderia criar-se uma legislação no sentido do TikTok ter que ser mais fiel ao tratamento dos dados e ser mais transparente, o que não parece que é o caso, Kobayashi.